Mais uma sexta-feira, o dia da aula de artes, portanto, o melhor dia da semana. Bora começar a nossa aula? A gente vai falar sobre as representações do corpo na arte. A gente vai fazer duas aulas, tá? Hoje é só a primeira, mas teremos duas aulas com o mesmo tema. Ah, mas eu tenho que apresentar. Hoje tá bem especial a aula. Temos Isabel Borges, professora Bel. Pois é, Vilma, estou aqui, ó, ligadinha no chat, atenta aqui o que os alunos vão colocar e no momento certo eu vou passar para você, né? E hoje aqui, gente, estamos integrando arte e ciência, que tem tudo a ver, né, com a questão aí da humanidade. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho o que é que a professora Isabel veio fazer aqui, esse convite Uau! que a professora Vilma fez. Vamos lá, Vilma? Muito, vamos lá, né? Essa aula temos também Karen fazendo aqui a tradução para as libras. Vamos começar? Então, como eu falei, a gente vai falar das representações do corpo, né? O nosso corpo, a nossa moradia, né? Onde a gente é a gente, né? Parte de quem a gente é, né? Então, o que vocês estão vendo aí, tem um QR Codezinho aí de lado. Por que eu coloquei esse QR Code? Porque a gente fez uma aula sobre esse tema o ano passado, né? Então, tá no repositório essa aula e a gente não vai fazer a mesma aula, a gente não vai repetir, tá? A gente vai tentar dar uma outra abordagem. Então, com isso, vocês podem ter duas abordagens diferentes de um mesmo tema, tá bom? Então, quem tiver curiosidade, a gente foi por um caminho diferente o ano passado e agora a gente vai fazer uma nova aula. Vamos seguindo? Então, a gente vai falar da representação do corpo nas artes, né? Em todas as artes. Então, tem aí uma listinha das artes, né? Nessa aula de hoje, a gente não vai abordar todas, mas eu coloquei aí todas as artes. A pintura, o desenho, a escultura, a arquitetura, a gravura, a fotografia. Tem também as técnicas híbridas, que misturam várias linguagens. Temos a dança, o teatro, o cinema, o vídeo e as cyber arts, que são aquelas artes produzidas no computador. A gente vai tentar abordar todas essas artes, tá? Nessas duas aulas que a gente vai fazer. Então, vamos começar pensando nas artes clássicas. Bel, você sabe quais são as 6 artes clássicas? Sei não, Vilma, eu estou curiosa para, junto com os nossos alunos, né? Eu posso até já ter ouvido falar. Você sabe, mas você não acha que não sabe, mas mas com sabe. essa categoria eu estou atenta, viu? Eu vim hoje Porque a também gente para ouve aprender. falar que o cinema é a 7ª arte, Sim. não é? Por que o cinema é a 7ª arte? Só existem 6? E por que a 7ª é o cinema? Né? É uma pergunta que eu sempre me fiz. E aí eu fui também pesquisar. E aí eu descobri que o cinema é considerado a 7ª arte, porque como o cinema ele agrega a fotografia também, né? O cinema ele é a fotografia em movimento, e ela vem depois dessas 6 artes clássicas. Lembrando aí, minha gente, que clássico, quando a gente fala em clássico, a gente está fazendo uma referência à arte grega do período clássico, tá? Vocês já estudaram a história da Grécia, né? A arte na Grécia, e vocês sabem que existiu na Grécia 3 períodos. Então, o período clássico é o período mais importante do ponto de vista da arte. Então, vamos ver agora quais são essas artes. Olha aí. Então, as 6 artes clássicas são a pintura, a escultura, a música, a literatura, a dança e a arquitetura. E aí cabe uma pergunta: se o teatro era tão importante na Grécia, por que ele não está na categoria, nas 6 artes clássicas? Né? Mas ele está. É porque o teatro, na Grécia, ele era visto como literatura. Interessante, Interessante, né? Então, o desenho também estava contido na pintura. Né? Ele não era visto como uma arte independente. Ele era visto como uma arte que estava atrelada à pintura. Tá? E a gravura, eu coloquei aí só para a gente lembrar, naquele período ainda não existia a gravura. A gravura, ela não, pelo menos não na Grécia. Tá? Então, temos aí, e posteriormente veio o cinema e a fotografia juntos para completar aí esse conjunto das artes. E as outras, né,
vão se derivando dessas. E a gente vai abordar essas representações do corpo a partir de todas essas artes. Começando aí com as artes visuais, né? E essa imagem que vocês estão vendo é a primeira representação do corpo humano que a gente tem notícia, né? A primeira, ela é a mais antiga, tá certo? Essa estatuetazinha que vocês estão vendo aí, ela é chamada de Vênus de Willendorf. Ela foi... hoje em dia se discute ela ser chamada de Vênus, né? Ela também é chamada hoje de Mulher de Willendorf. Alguns pesquisadores não gostam da ideia de chamá-la de Vênus, porque a ideia da Vênus está muito... há um elemento aí de erotismo também relacionado com essa ideia. E aí, por isso, ela é discutida como... falada também como chamada de Mulher de Willendorf. Essa estatuetazinha, ela tem 11 centímetros. Eu até trouxe um objeto para mostrar a vocês. Volta aí a imagem. Olha aqui, encontrei esse tubinho, que é uma vitamina. Ele tem exatamente 11 centímetros, né? Porque 1 milímetro não vai fazer aí muita diferença. E ela é o tamanho da estatuetazinha. Ela é bem pequena, né? Que cabe aqui na mão. Então, esse objeto, há muita discussão sobre ele, mas ele é muito importante da gente pensar um pouquinho mais, da gente se debruçar um pouquinho sobre ele, porque ele tem, olha aí, né, 24 mil anos, né, ele esse sistema de datação, né, Bel, de carbono 14. Então, olha aí a ciência aí, né, se relacionando para ajudar a gente a entender a arte, né? Então, ela possui 11 centímetros, esse tamanho foi feita de calcário e ela tem uma representação do corpo bem diferente daquela que a gente tem hoje, né, como sendo um ideal de beleza. E aí, como é um objeto muito antigo, um artefato muito antigo, a gente não sabe, né, exatamente o que era esse objeto, para que ele foi feito. Ele tinha uma finalidade, né, existem muitas teorias. Né, ele foi encontrado perto do rio Danúbio, tá, já no século XX, é um objeto que foi encontrado há pouco tempo, né, depois ele passou por vários estudos para se descobrir a idade dele, tá? E há muitas discussões sobre o que era esse objeto. Se ele era um talismã, né, um objeto que tinha uma função mágica, né, de trazer sorte, se ele era uma coisa mais ligada à religião, né? Há várias teorias, mas não se sabe exatamente, né, como é e por que esse objeto foi feito. Dá para ver aí que é uma figura feminina, né, com bastante volume nos seios e na barriga, o que leva a crer que tinha a ver com algum tipo de culto ou relação com a fertilidade, né, essa valorização da mulher como a matriz, né, aquela que vai gerar os filhos. E é pensado até também que ela era um objeto utilizado também para o erotismo, né? Não se sabe. Há muitas discussões sobre essa figura, mas ela é a primeira representação do corpo que a gente conhece, e é importante a gente conhecer e entender, né, como é que a gente foi construindo ao longo da história, né, até os dias de hoje. Aí eu saí da última, né, da última lá no mais longínqua no tempo, e para os nossos dias, né, para a gente fazer aí esse entendimento, né, daquela figura, né, da mulher, né, numa ideia de fertilidade, para como é que a gente representa hoje, né, o corpo humano, né, como é que a gente se vê hoje enquanto corpo. E aí a gente tem 3 imagens, né, de uma arte de hoje, do século 20 e 21, né, porque o século 20 ainda está muito perto da gente. Né? Quando a gente pensa em termos de história, em termos de arte, né, 20 anos não é muita coisa. Né? A gente não pode desconsiderar o século 20 como sendo algo distante da gente, ainda é muito próximo. Então, aí vocês estão vendo uma estatueta que mostra, né, uma figura feminina também, né, e ela está com uma referência
ao que a gente era no passado, né? A ideia da gente andar, né, de quatro, como os outros animais, né? Não esquecendo que a gente também é um animal. E ali só uma cabeça enorme, né? Aí a gente pensando hoje nessa ideia da realidade aumentada. E ali só uma figura feita de metal que remete, né? Geometrizada, que remete à ideia do corpo. E aí a gente vai voltando, vamos fazer de novo essa volta ao homem primitivo, né, que se representava nas paredes das cavernas. Ele representava, além do corpo, né, sempre com um ideal mágico. São as teorias todas que se tem, né, de que o homem se representava como uma forma de construir, de se entender e também de magia. As mãos, a presença das mãos como uma parte do corpo muito importante é vista também pelos estudiosos como a ideia de que o homem primitivo ele ainda não entendia que o conhecimento, que a força que ele tinha estava no cérebro, na capacidade dele de compreender o mundo, mas ele achava que era nas mãos. Porque era com as mãos que ele fazia o fogo, era com as mãos que ele fazia a cerâmica, era com as mãos que ele fazia as armas com que ele se defendia. Então, ele atribuía às mãos o poder, né, a força que ele tinha. E aí, andando um pouquinho mais, aí já no Egito, né, a representação humana bem diferente já, né, porque os egípcios eram um povo muito sofisticado, né? Era uma cultura muito rica, eles dominavam muitas ciências, né, Bel? Eles dominavam a medicina, eles dominavam a arquitetura, eles dominavam... e para fazer aquela arquitetura, ela precisava, né, de toda uma base matemática, né, científica. Então, aí a gente vai vendo também uma forma de contar histórias. E aí, vamos pulando agora para o período clássico grego, voltando ali um pouquinho para o período clássico grego. Por quê? A gente sempre volta para a Grécia. Porque a Grécia, né, foi, naquele período antigo, foi uma civilização tão sofisticada também, que ela definiu muito dos padrões que a gente tem até hoje. E os gregos, eles tinham uma visão do homem como sendo muito importante. Já é um processo de crescimento, que saiu daquela relação com o divino, com a divindade, né, sem sair completamente. Mas os gregos, eles eram tão interessantes nessa visão do homem, Bel, que até os deuses gregos, eles eram humanizados. Né? Você vê como a figura humana, né, era importante naquele período. E é por isso que o período clássico influenciou tanto a cultura do Ocidente. Você quer falar alguma coisa, Bel? Não, eu estou aqui, assim, deslumbrada, né, na questão do que, como você está trazendo essa linha do tempo, e mostrando aí que a questão também, os gregos, eles tinham também muito conhecimento na parte de geometria, então eles já começavam a pensar nas medidas e nas formas com maior precisão. Isso. Mas o que é mais importante da gente pensar no que diz respeito à arte, Bel, é eles terem o homem como medida. Eles tinham uma visão de mundo que colocava o homem, o ser humano, no centro. Né? Como referência. Isso, como referência. Por exemplo, a arquitetura egípcia é tudo grandioso. Você vê, aquelas pirâmides são imensas, os palácios são imensos. E os palácios gregos, os templos gregos, eles não são imensos, eles são aproximados do tamanho do humano, como as nossas casas hoje. Não eram aquelas coisas, aquelas imensidões, não. Porque eles viam que o ser humano era muito importante. Eles estabeleceram um cânone para a construção da figura humana, na escultura. Principalmente na escultura, tá, gente? Porque a escultura era a forma mais importante de representação humana na Grécia. A pintura ela era secundária. A pintura na Grécia ela não era tão forte. Ela estava presente basicamente nos vasos gregos e em alguma pintura de parede, algum painel, algum mural. A forma mais importante era a escultura. Então, todas as figuras eram, né, feitas, os heróis, os deuses. Então, eram esculturas e mais esculturas. Eles contavam histórias também a partir disso. E eles tinham uma medida que tinha que ter, a figura tinha que ter a medida de 8 cabeças ou 7 cabeças e meia. Não é que a gente fala assim, 8 cabeças, a gente pensa numa pessoa com 8 cabeças. Não, é a medida da cabeça da pessoa, como está aí na imagem, repetida.
Então, o tamanho de uma figura, de uma escultura grega, ou mesmo na pintura, tinha que obedecer esse cânone. Aí eles também tinham uma idealização do homem, sempre muito bonito. Eles respeitavam a simetria, né? Eles utilizavam modelos vivos, pessoas. Eles é que iniciaram essa coisa de olhar para o homem, né? Para poder fazer, construir, né? A representação. E isso influencia a nossa cultura até hoje. Vamos seguindo. Aí vocês estão vendo algumas imagens da arte grega, né? O Discóbulo, ali a Vênus de Samotrácia. E a Mona Lisa está aí, por quê? Porque no Renascimento se volta para a Grécia. Volta para o período clássico grego, né? Então, a referência do Renascimento é o período clássico. Né? Por quê? Porque é o fim da Idade Média, um período, né, que é chamado de um período obscuro da história, em que se impôs muito a visão de Deus sobre a visão humana, sobre o homem. O homem está no centro. Então, durante a Idade Média, era Deus que estava no centro. Quando o Renascimento veio, que voltou a colocar o homem no centro, ele foi buscar como referência a cultura grega. Porque a cultura grega tinha esse homem no centro. Então, aí por isso eu coloquei a Mona Lisa aí. E aí mais duas obras do Renascimento, né, de Michelangelo. Aí vocês estão vendo o Davi e a Pietà. São duas obras que têm essa busca da perfeição, da beleza, né, e da valorização da figura humana. Né? É muito, muito interessante. E outra coisa interessante, que aí eu vou pedir aí a opinião da minha colega, no Renascimento se fez muito estudo de anatomia do corpo humano, não só do corpo humano, da anatomia, mas também do espaço, né, da geometria, a busca também da geometria, da matemática, da perspectiva. Né? Então, havia essa coisa, essa junção da arte com a ciência. Né? E aí... Eu vou pedir para tu voltar. Não, eu vou pedir para voltar. Aí. Essa segunda imagem, né? Coloca aí na tela completa para a gente falar. Essa segunda imagem, né, que é uma construção do Da Vinci também, que alguns estudiosos na biologia dizem que se ele tivesse continuado e publicado, ele teria um renome na questão aí da anatomia e na medicina. Sim. Então, ele não conclui, né, porque antigamente, pessoal, vamos parar para pensar que não existia ainda a questão aí da super tecnologia. Então, eram os pincéis, eram os lápis que representavam. E aí a gente vai parar um pouquinho para pensar que chegou um tempo que os grandes, né, e a gente vai falar aí de Leonardo da Vinci, um artista anatômico, embora que tinha outras funções, músicos, né? Ele era um músico, ele era um engenheiro, ele era um arquiteto, ele era um pintor. Então, um artista completo, a gente pode dizer. Mas aí ele tinha muitas vezes que utilizar a questão aí da arte, da questão aí da construção, do desenho, da representação também da pintura, para poder estudar anatomia. Porque até então vamos dizer assim, era um conflito entre a religião e também as culturas. Porque a arte e a ciência, né, Bel? A arte, a religião e a ciência, né? Isso, porque elas se completam, né? Sim. Porque assim, a gente começa a ver na questão aí do Renascimento que essa ciência, ela vem após a questão, o surgimento aí da arte. E que muitos estudiosos utilizaram aí os seus conhecimentos, suas habilidades e competências na arte e despertou aí a curiosidade na ciência da anatomia. Exatamente. Então, a gente vê aí esse corpo que está aí girando hoje aí com todas essas novas tecnologias, que a gente não pode dizer que antigamente não tinha, que na época de Davi tinha outras tecnologias. Muito importante para o momento. E que hoje a gente vê que é bem mais fácil, né? A questão aí da gente ter todos os recursos tecnológicos através aí, não só da internet, mas dos aplicativos e de uma infinidade de recursos que a gente consegue construir. Não é isso, Vilma? Pois é, muito bom essa fala tua, Bel. E eu trouxe essa imagem aí, eu pedi para a Bel fazer essa fala, para a gente fazer essa distinção, minha gente. O que é a arte e o que é a ciência? Elas não são antagônicas, elas não são inimigas, né? Elas são aliadas, porque a ciência ela vem, com a sua objetividade, ajudar a arte em sua subjetividade.
A ciência, ela busca a verdade. Isso. Né? E a arte não tem um compromisso com a verdade. A arte tem um compromisso com a dúvida mais do que com a verdade. A arte quer desequilibrar. Porque né? não existe humanidade sem arte e também Sim, sem ciência. As exatamente. duas juntas, elas estão aí a serviço, né, do nosso conhecimento, do nosso estudo, né, da nossa busca e de curiosidade também. Exatamente. E aí, para a gente fechar com o nosso Leonardo, né, que era um estudioso de tudo. Ele era músico, ele era engenheiro, ele era matemático, ele era pintor. Então, ele era uma pessoa com muitas habilidades, né? Um homem do século... Aí ele nasceu no século XV, ele viveu bastante, né? E tem a representação, basicamente, dele velho, né? Ele viveu entre o século XV e XVI, e ele era, assim, é sabido pelos estudiosos que nunca, Bel, não existiu ainda nenhum ser humano que superasse Leonardo da Vinci nessa capacidade de ser talentoso em várias áreas, na ciência e na arte. Ele dominava várias ciências e várias linguagens artísticas. Né? Isso é muito raro, é muito raro. Geralmente você é bom em uma coisa e outra não. Ele era bom em tudo. Era impressionante. E aí eu trouxe um artista moderno que também sofreu uma influência da ciência. Vocês estão vendo aí na tela obras de um artista do século XX, né? Jean-Michel Basquiat. É um artista americano, negro. Ele normalmente é mostrado como se ele fosse um menino que vivia na rua, mas não era não, viu? Ele era negro, mas ele era de classe média. E ele era muito inquieto. Ele foi muito para essa coisa da rua, muito mais por inquietação, porque ele era um espírito inquieto. E ele sofreu uma influência grande da ciência. Ele sofreu um acidente e a mãe deu a ele um compêndio de anatomia para ele se distrair, porque eu acho que ele era pequeno, não lembro bem agora a idade que ele tinha. Eu sei que ele ficou tão impactado pelo estudo do corpo humano. Aquilo impactou muito a ele. E ele era um artista assim, muito inquieto, ele começou a discutir também a arte, a questionar a arte, e aí ele foi para as ruas, ele queria chamar a atenção, né, da cidade para a sua arte, porque vocês sabem, já estudaram em arte bastante, que até o século XX a arte era muito elitista, Bel. Era uma coisa que não era para qualquer um. A pessoa, para ela chegar, conseguir vencer, né, no mundo da arte, não eram pessoas pobres, era muito difícil as pessoas pobres terem acesso, né? Até porque a arte ela é cara, ela é uma atividade cara que demanda dinheiro para você comprar tela, né? Você pensando aí na arte até o século XX, né? Uma arte mais tradicional, né? A pintura, que era a arte mais valorizada, a escultura. Não é qualquer pessoa que tem acesso a esses materiais, tela, pincéis, tinta a óleo, que era uma tinta cara, escultura então, uma pedra enorme de mármore ou metal para fundir, tinha que ter espaço, tinha que ter um ateliê, então a arte ela era uma atividade muito de gente rica, não era para pobre. E o Jean-Michel Basquiat, ele não era pobre, mas ele também não era rico. Ele era uma pessoa de classe média. Mas ele começou a questionar essa arte elitista, principalmente porque não tinha negro. Os negros, ele era negro, ele era afrodescendente lá. E não tinha, os negros não tinham acesso à arte, às galerias de arte, ser visto e expor suas obras numa galeria, naquelas galerias chiques de Nova York. Então ele juntou com outro artista, Al Dias, e eles criaram um grupo chamado Samo. Então eles começaram a pichar mesmo. No início era pichação. Eles pichavam, só que eles faziam coisas bem artísticas, junto das galerias de arte, onde tinha as grandes galerias, lá o MoMA, as galerias de arte, eles começaram a pichar e eles começaram a chamar a atenção dos críticos de arte. E aí ele foi descoberto como artista, ele fez muito sucesso
entre a década de 60 e a década de 80. Ele fez bastante sucesso, né? Em Nova York ficou conhecido mundialmente. E a obra dele, eu trouxe a referência do Basquiat por conta dessa coisa do corpo ser muito forte, dele entender que o corpo é tudo, é quem a gente é. Principalmente uma pessoa que era como ele numa sociedade, né? Ele era negro, numa sociedade muito racista, muito forte o racismo nos Estados Unidos. Então ele queria chamar atenção para isso. Né? E a obra dele, ele traz muito, Bel, a coisa do corpo. Coloca na tela aí, por favor. Aí vocês estão vendo aí ele dissecando mesmo. Tem ali os ossos, né? As articulações. E ele vai trazer essa questão anatômica de uma forma crítica, fazendo uma crítica social. Ali ele botou all beef, tudo carne. Né? Que ele está querendo dizer que não importa a sua cor, né? Na essência. Ele viu isso na anatomia, que a anatomia, né, de uma pessoa branca não é muito diferente. Na essência, né, lá dentro do nosso corpo, da nossa estrutura corpórea, a gente é igual, né? Escorre sangue nas nossas veias todas, né? E através de um estudo do sangue não dá para identificar de que cor, de que raça é. Pois né? é. A questão dos músculos, dos ossos, é apenas a pele. Então, e uma capa. E uma capa, é só melanina. É, só né? melanina. Um excesso de melanina. Então, ele vai trazer toda essa discussão da questão racial a partir da anatomia. Por isso eu trouxe o Jean-Michel Basquiat aí, né? Ele fez sucesso muito jovem e também morreu muito jovem. E o Jean-Michel Basquiat, ele também era um multiartista. Ele era músico, além de pintor, ele também era músico. Né? E, infelizmente, ele teve uma vida curta. Né? Ele morreu com 27 anos. Né? Vamos seguindo. Então, aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre as linguagens e técnicas de representação. A gente já viu todas as artes, mas dentro dessas artes existem técnicas, né? Que a gente pode explorar. Dentro do desenho tem a caricatura, tem a ilustração, a fotografia, que tem várias vertentes, a gente vai ver isso na próxima aula. Né? A gravura, a colagem, né? Dentro aí da pintura. Dentro da escultura, a gente tem também a representação a partir de objetos, de instalações hoje na modernidade, né? Ou na pós-modernidade. Então, existem muitas formas de se representar o corpo, não só aquelas formas tradicionais clássicas que a gente viu até agora, tá? A gente está bem pertinho do fim da aula, mas a gente ainda tem um pouquinho. Aí eu trouxe para vocês a questão religiosa, né? Os ex-votos, que é uma coisa interessante, né? Que é uma prática que as pessoas ainda têm, mesmo hoje no século XXI, que ela pede uma graça e ela oferece uma escultura ou uma parte do corpo, né, para pagar aquela graça muitas vezes relacionada, né, Vilma, o seu pedido, alguém Sim. que muitas vezes tem uma dor de cabeça, né, muito crônica, e aí oferece, alguém que quebrou um braço, uma perna, uma cirurgia, e a gente ainda vê isso no interior, viu, Vilma? No interior é mais forte ainda. Mas existe também os ex-votos em pintura. As pessoas às vezes encomendam uma obra artística para pagar uma promessa de uma graça alcançada. E aí, minha gente, olha, um artista incrível, a gente vai dar prosseguimento a isso na próxima aula, vamos ver um pouquinho ainda. Vocês estão vendo aí a Rosana Paulino, vê como ela representou, Bel. É uma artista negra, mulher, e ela mostrando aí como as mulheres, né, sofrem, como as mulheres são oprimidas. Então, ela já usou aí da fotografia, já é uma arte híbrida, que vai misturar aí a fotografia com o bordado, né? Aí a gente tem também uma representação do corpo despedaçado, né? Porque o corpo, como na Rosana Paulino, vocês estão vendo aí só uma parte, aqui também em Picasso. Então, há muitas formas da gente representar o nosso corpo. A gente vai continuar essa aula, né, na próxima semana, e aí a gente vai partir desse ponto aí, de mostrar as diversas linguagens e as diversas formas de se representar o corpo humano. Bel, muito obrigada. Eu que agradeço, Vilma. Lembrando aqui, gente, que não existe, né, a questão aí da representação humana sem a ciência e sem a arte. E as duas aí estão promovendo conhecimento. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Vilma, pela participação. Eu que agradeço. Karen, muito obrigada. Os meninos da técnica, Devinho e Dene. E a gente se vê na próxima aula, minha gente. Até lá.